paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui ao pé da letra para continuarmos com o pensamento que tivemos semana passada, onde entramos um raciocínio juntos sobre a mulher adúltera, onde Jesus foi confrontado com aquela situação e sendo ali pego pelos fariseus e pelos escribas e por alguns dos povos, a ser confrontado com o pecado daquela mulher, usando, claro, a Torá, que ela mandava matar a pedras a qual era pego nesse pecado. O Jesus Cristo, claro, que é o Pai da sabedoria de todas as coisas, ele então ouve em silêncio, levanta e rebate para eles a lei. É como assim? Não fácil de entender. Quando ele fala quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele tão somente está saindo da situação em que eles querem colocar ele numa situação um pouco fora, eles querem desalicerçar Jesus, desestruturar ele. Ele então sai dessa situação e coloca eles, dizendo que se eles não tivessem pecado, tirassem a primeira pedra, porque na Torá, a lei, ela vai dizer que aquele que julgasse, ou aquele que era proposto para ser o juiz, para policiar, para trazer o juízo, o ato de alguém, ele não poderia, de forma nenhuma, esse não poderia ter um peso e duas medidas, olhar para quem tinha ou olhar para quem não tinha. Ele não deveria ter sobre o mesmo julgamento, ou seja, se o que tivesse duas pessoas em um tribunal e uma que fosse menos favorecida, a que fosse mais favorecida dá a priori, ou seja, dá o atendimento melhor ou dá mais voz de defesa a quem tinha mais posses e menos a quem tinha menos posses. Ele não poderia fazer isso. Se assim ele fizesse, da mesma forma que ele estava fazendo, e conforme o julgamento que ele desse naquele momento, ele também traria sobre ele a mesma situação. Então, quando aqueles homens não trazem junto com a mulher o homem, eles estão quebrando essa lei. Eles quebram essa lei. Não só isso, porque eles também tinham dentro deles a sua hipocrisia de interpretar a lei da forma que eles entendiam e queriam manipular. E isso também era um grande pecado. Não poderia se fazer dessa forma. E Jesus, conhecendo o coração deles, e Jesus sabendo quem eles eram e da maneira que eles agiam, então Jesus traz isso para eles, traz à tona isso. Jesus os coloca numa situação em que eles não têm como sair. Por quê? Porque Jesus diz: aquele que não tem pecado, aquele que não pecou, aquele dentre vós que é inocente, joga a primeira pedra. Ou seja, se fosse tanto em Jesus as pedras, porque eles queriam matar Jesus, ou se fosse na mulher, tanto seria. Se fossem para matar Jesus, se ele viesse a provar que ele não era profeta, porque isso é que a lei mandava, que ele não poderia estar no meio do povo ensinando se fosse um falso profeta. E se a mulher, por sua vez, eles não poderiam atacar nela, não poderiam, tá? Eles não poderiam apedrejar a mulher, porque a mulher não estava com o homem. A lei proibia de que as pedras fossem atiradas nela, de que ela fosse morta sem estar o homem junto dela. Então, por esse motivo, eles estavam trazendo uma contrariedade à lei, porque o homem não estava ali e tinha que estar ali o homem onde estava com ela no ato interno. Então Jesus olha para eles e diz: já que vocês querem me confrontar, eu confronto vocês. Então, já que vocês acham que eu não sei interpretar a lei, Jesus não só mostrou conhecimento, ele só não mostrou que sabe interpretar, mas ele soube com sabedoria. Ele não deu ele não tratou com aspereza, ele não tratou de forma rude, mas ele soube tratar o momento com sabedoria, trazendo sobre eles a responsabilidade que eles iriam adquirir sobre eles se eles fizessem tal ato. Tanto com a mulher, que eles não poderiam apedrejar,
porque eles estavam de forma errada, não trazendo o homem, como com Jesus. Porque se eles tivessem uma desconfiança com Jesus, sendo ele um falso profeta, Nicodemos já tinha falado antes, no capítulo 7, que eles deveriam ouvir Jesus, deveriam conhecer sua história, deveriam conhecer as suas obras para depois julgá-lo. Mas eles precipitadamente queriam já, de uma forma rápida, solucionar que eles achavam isso um problema entre eles. Então Jesus já logo nos trata ele como eles deveriam ser tratados. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não podemos pegar isso como de forma lasciva, de forma deturpada, e entendemos que agora quem não tem pecado atire a primeira pedra e tratar o pecado como se fosse algo comum, algo normal no nosso meio. Não, de forma nenhuma. Aqui Jesus está tratando de um caso específico, de que eles usavam de forma maliciosa a lei. E Jesus então interpreta corretamente a lei. Eles de forma maliciosa, mas Jesus de forma correta interpreta a lei. Não só interpreta, mas faz com que eles entendam que ele conhecia e tinha sabedoria, não só em conhecimento, mas em interpretar também a lei. Mesmo não tendo estudado nas escolas de Shema ou de Hillel, que eram as escolas mais famosas que tinha em Jerusalém naqueles dias. Então Jesus traz essa situação para eles e eles veem que eles não têm como sair da situação. Então é interessante que do mais velho ao mais novo começa a jogar as pedras fora, começa a sair da situação em que eles foram colocados. Por quê? Geralmente é os mais velhos que têm um conhecimento maior, que têm um entendimento maior, e geralmente os mais novos que vão, o costume judaico é esse, os mais velhos que ensinam os mais novos. E os mais novos então seguiam os mais velhos para ver o que daria. Quando eles viram os mais velhos jogando as pedras, ele falou assim: bom, se os mais velhos jogou, então nós vamos embora, porque o homem aí acho que pegou eles mesmo. Cercou eles e não deu certo o que eles queriam fazer. Houve então, cada um foi embora, mas a mulher ficou e Jesus ficou. E ficando somente os dois, Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os que te acusam? Ah, não vejo, foi embora. Bom, também eu não. Também não te acuso. Porque não poderia, porque o homem não estava ali. Tá? Mas aí mas vai e não peques mais. E interessante entendermos aqui, porque se ela vai, volta para a cama que ela estava, com a mesma pessoa que ela adulterou, se fosse com outro, no caso do adultério, e eles viessem a Jesus e trouxessem os dois, tanto ela como aquele que estava, o que você acha que ia acontecer? Com certeza, né? Jesus seria, junto com os outros, obrigado a cumprir a lei. Porque naquele momento ela estava fora do perigo, porque eles estavam julgando ela com peso e 2 medidas. E ninguém poderia acusar ela por causa disso, porque faltava a parte masculina da situação. Mas se eles trouxessem as duas partes, tanto ela como o homem, aí a história seria outra. Mas quando Jesus fala não peques mais, para que ela não fosse pega no mesmo ato novamente. Então você vê que Jesus fala que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vai, não peques mais. Ou seja, Jesus está tratando de uma forma teológica aqui com os fariseus e escribas, e com ela de uma forma clara e direta. Porque na verdade, a forma que ela fosse pega de novo no mesmo pecado, que seria o problema. Ela não poderia cometer o mesmo erro de novo. Porque o que eu quero, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que está à minha porta, isso eu acabo fazendo, não querendo fazer. Somos prisioneiros dessa carne. Então, se não pecamos pelo orar, pecamos pelo falar, pelo ouvir, pelo andar, mas é a situação da repetição do pecado. É eu não me libertar da situação. É eu não querer ser liberto daquilo que eu estou vivendo. E o que eu achei interessante é que Jesus, naquele momento, quando os acusadores acusavam ela, Jesus ele foi o advogado. Ele advogou a causa dela. E de forma muito bem advogada. Mas se ela fosse pega no mesmo ato de novo, Jesus ia ter que ser juiz agora. O nosso problema, irmãos, é que nós pensamos que às vezes... É alguém que na moto aqui, ó.
não vamos responder pelas nossas consequências, pelos nossos erros. Pensamos que às vezes, porque estamos no tempo da graça, tal, porque Paulo disse que a graça, ela não é porta para pecarmos, que a graça é a porta para alcançarmos Jesus Cristo e a sua graça. Tá? A porta da graça não é motivo para pecar consequentemente. Não, eu tenho que viver uma vida santa perante Deus. E essa passagem é interessante que muitos confundem isso. Ao dizer que Jesus disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra, vai, não peques mais, quer dizer, alguns dizem que aqui Jesus quebra a lei, ele termina com a lei. Não, Jesus ele cumpre a lei certinho aqui também. Ele julga de causa justa, nos ensinando que devemos conhecer profundamente as Escrituras, para andarmos como debaldes, como que não sabemos o que falamos, como não sabemos o que conhecemos, como não conhecemos o que servimos. Nós temos que conhecer a que nós servimos, a quem nós conhecemos. E aqui é uma grande lição para nós. Há uma grande lição aqui para mim e para você, que devemos conhecer profundamente as Escrituras. Porque por não conhecermos, julgamos. Por não conhecermos, pecamos. Por não conhecermos, nós temos um peso e duas medidas. Por não conhecermos as Escrituras, nós queremos trazer razão àquilo que achamos que é. E aqui na Bíblia Sagrada, nos ensinos da Torá, dos profetas, dos evangelhos, não há axiologia. A hermenêutica e a exegese é uma só. Não há axiologia aqui. Não. Eu acho assim, eu penso assim. Não, aqui o pensamento é esse. A linha da interpretação é essa. E devemos aprender para não ser pegos de surpresa como esses homens foram pegos, achando que conheciam, achando que tinham razão e achando que agora eles iriam cercar Jesus e o desejo do coração de matar Jesus, eles conseguiriam essa proeza. Mas por falta de entendimento, eles foram pegos no seu próprio erro. Que possamos vigiar, que possamos meditar, que possamos aprender as Escrituras, para não sermos pegos em uma geração que cada dia mais está caminhando por uma falta de discernimento espiritual, aonde frases de efeito, aonde mensagens sobre prosperidade querem nos tragar, querem nos sugar e nos tirar do verdadeiro entendimento do Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, que possamos ser atentos às Escrituras Sagradas de uma forma mais compreensiva e mais verdadeira uns com os outros. E o que eu peço a Deus, meus queridos, é que na verdade a minha preocupação em ter feito esse estudo com vocês e nesse estudo conjunto com os irmãos nessa passagem da mulher adúltera é que tenhamos uma compreensão verdadeira daquilo que Cristo quer nos ensinar, do que o Espírito Santo quer nos ensinar. Não caiamos no engano de muitos caem, em que o Espírito Santo nos revelará ou nos ensinará da forma que temos falar, mas Ele vai nos lembrar, sim. Ele vai nos lembrar, mas se eu ler, se eu estudar, se eu compreender, se eu buscar o conhecimento das Escrituras, Ele vai me fazer lembrar. Porque se eu não estudar, se eu não ler, se eu não compreender, não vai me lembrar de nada daquilo que está escrito aqui. Então vigiemos e tenhamos mais fome da palavra de Deus. Sejamos mais cuidadosos, não esperando de outros, de A e de B, mas uma fome minha e sua de aprendermos a palavra do Senhor. João disse na sua carta, na sua terceira carta: filhinhos, não há necessidade de que ninguém mais nos ensine, porque vocês já têm o Espírito de Deus, a quem vos tem ensinado. Então é o Espírito que nos guia, que nos ensina, que nos direciona. Então, sendo assim, meu querido, continue conosco nos demais estudos que vamos ter, abordagens bíblicas. E se você gostou do programa, dê um link aí, curte a nossa página, se inscreva no nosso canal, para que assim possamos continuar junto com os irmãos, trazendo mais curiosidades, trazendo mais esclarecimentos da Bíblia Sagrada. Amém? Que o Senhor vos abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus.